Olá, bem-vindos ao nosso canal Justiça e Família a Serviço do Amor, numa série sobre violência doméstica. Essa série de entrevistas é promovida pelo IBCF, que é o Instituto Brasileiro de Consteladores Familiares, e hoje a gente está aqui recebendo a Germana Karsten, que nasceu em São Paulo, foi criada em Brasília, é servidora pública há 38 anos, é psicanalista clínica e consteladora familiar, com pós-graduação e formação pela Escola Hellinger. Bem-vinda, Germana, tudo bem com você? Olá, Daniela, é um prazer estar com vocês aqui, colaborando, trazendo a nossa modesta experiência, mas que, mesmo que seja aquela aguinha do bico do beija-flor no incêndio, que a gente possa contribuir, nós estamos aqui para dar a nossa colaboração. Maravilha, querida, bem-vinda. Eu apresentei, mas se você quiser também contar um pouco da sua experiência, especialmente como que você, pessoalmente, conheceu a constelação familiar e como depois ela se integrou à sua prática profissional. Dani, eu posso dizer para você que eu fui abençoada no final dos anos, assim, 1995, 94, eu fui agraciada por participar de uma equipe de terapeutas que vieram de outros países, se integraram a outros daqui, que eles formaram um curso de autoconhecimento em que tinha o grito primal, técnicas de PNL, psicanálise, psicologia. Então, ele é muito também do Pathwork, da Eva Pierrakos. Então, eles fizeram um grande curso utilizando várias abordagens e linguagens das terapias. E foi exatamente participando desse grupo que, no início dos anos 2000, eu me deparei com aquela vivência que invadiu a minha alma de uma forma muito, assim, fazendo todo sentido. Eu falei, gente, isso faz todo sentido para mim. Então, lá eu fiquei 15 anos, todo sábado de manhã, constelando como representante, sem entender nada dos princípios. Eu só queria saber de ser representante, porque aquilo trazia muita leveza, me tornava mais amorosa, muito mais resiliente, e eu não sabia por quê, mas eu gostava. Em 2016, tive de novo, fui abençoada pela vinda de Beth Helling e Sophie Helling para Brasília, no centro de convenções, e ali, quando eu olhei para Beth e Sophie, algo inundou a minha alma, arrebatou a minha alma, e eu olhei para os meus clientes e falei, meu Deus, isso pode simplesmente avançar meus clientes de consultório para um movimento muito mais de fluxo da vida, eles estão enredados naquela coisa mais lenta. E aí eu me matriculei na pós-graduação da Escola de Medicina, da ESCS, né, com a consultoria, com a Sistêmica Consultoria, e depois que eu estava lá pelos anos 2017, eu levei 7 clientes de consultório para um espaço terapêutico meu, e ali eu vi tudo ampliar, o meu olhar ampliar, o deles, e logo, logo eles estavam recebendo alta. E dali por diante não parei mais. No primeiro mês são 7, no mês seguinte eu já estava com 20 pessoas, agora estou em média de 40, 50 pessoas em cada trabalho terapêutico, aprendendo muito e me tornando uma outra pessoa através da história deles, que reverbera e faz ressonância na minha. E E depois nesses... fui, para a Escola Helling, e lá completei, né, o meu conhecimento com um curso de formação avançado, pós-graduação, e ali sim o conhecimento e os princípios entraram na minha alma, e ali eu pude aprender muito, e ainda aprendo porque sigo a Escola Helling fielmente. Estarei em dezembro com o Sufi. Ótimo, ótimo, querida. E dentro desse caminho, né, como tem todo esse trabalho que você acompanha muitas famílias, questões de violência doméstica, né? Como que isso vem sendo utilizado para esse apaziguamento, para que cada uma das partes, né, possa fazer o melhor para conseguir sair desse, digamos assim, desse tipo de relacionamento? Ô, Dani, eu posso começar por mim, né?
porque a minha família, pai e mãe, eles tinham uma relação de muita agressividade, de uma relação de disputa, de uma relação de competição. Eu cresci nesse ambiente. Tanto que hoje, nas minhas reflexões profundas, eu penso se eu estou na família Stelling, cuidando de famílias por conta disso. E realmente eu cresci nessa dinâmica de que do nada está tudo bem, por causa de um garfo que caiu da mesa, a intensidade daquela situação de pequena, que não justificava tanta intensidade, tanta competição, tanta raiva, e aquilo eu pequenininho, eu ficava olhando assim, quanta intensidade para tão pouco, e de repente a paz se trincava ali durante dias, semanas e até meses, o que levou ao divórcio, claro, que eu cresci com pais divorciados. Então, isso sempre me impactou muito. E o meu campo, eu recebo casais que estão se separando, casais que nós nos amamos, mas não sei por que a gente daqui a pouco está se agredindo, ela também me bate, eu também bato nela, como eu sou mais forte, eu acabo ferindo, daqui a pouco a gente está na delegacia, mas eles não querem se separar. Então, aí eles vêm buscar a constelação familiar, por ouvir falar, no meu casamento deu certo, eu fui lá, e eles chegam completamente brigados no campo, né? E quando a dinâmica se revela numa questão transgeracional de algo que aconteceu no passado, não tem como não haver choro geral, não só do casal, como deles também. E teve um casal que eu achei muito interessante. O homem falou bem assim, todas as vezes que eu olhava para ela, eu queria matá-la, dona Germana. Matá-la, não sei por quê, eu tinha que matá-la porque o meu sapato ficou fora do lugar. Depois que eu passei pela constelação, interessante, dona Germana, coisas piores que ela que levaria eu a me separar, eu tenho vontade de sentar e dialogar. E eu falei, o que você acha que resolveu? Ele falou assim, eu acho que eu era um indignado por questões que não eram minhas. Ouvi isso do relato de um esposo que agredia a esposa, e a esposa também em cima dele com objetos. E dali por diante, sabe, Dani, eu fiquei muito impressionada. Antes eu ficava assim com um pouco de reserva de trabalhar com esses casos, mas depois desse casal que esse homem falou isso e a mulher também num outro casal falou assim para mim, eu olho para ele, eu tenho nojo dele. Eu falei, por que você continua casada? Porque tem momento que eu não tenho. Tem momento que eu quero estar com ele, mas tem momento que eu olho para ele, eu quero ir no pescoço dele. Aí eu falei assim, tá, vamos olhar para isso, que movimento é esse? Eu fui para o campo e coloquei uma pessoa para representar apenas o movimento de ir no pescoço dele. E coloquei uma outra pessoa para representar o nojo. E fiz tudo oculto, porque eu trabalho oculto, Daniele. Eu não digo quem é quem. Tanto que eu coloco 2 mulheres, 2 homens, para ninguém saber quem é o marido e quem é a mulher. Porque eu uso o que eu aprendi na formação avançada da escola Helling, que você primeiro faz um exercício sistêmico para que você saiba a dinâmica que está oculta. Depois, aquilo ali pode se tornar uma constelação e geralmente se torna. Então, eu coloco, não digo quem são os elementos, e eu coloquei 2 mulheres, mas eu sabia quem representava o marido e quem representava a esposa, e coloquei o nojo e coloquei o movimento que ia no pescoço. O que aconteceu, para minha surpresa, aquilo ali foi se repetindo, o nojo o extermínio por estrangulação se olharam, e ali eu vi que se tornou um casal, e aí eu coloquei mais alguns elementos e eu vi que realmente era de uma geração anterior,
E as duas mulheres que representavam o casal, eles foram se afastando e choravam muito. Eles estavam afastados, quando eu coloquei eles no campo, o primeiro movimento foi afastamento, ficaram de costas. Aí eu vi que realmente eles estavam se separando. Quando o Nojo olhou para o extermínio por estrangulação, que eles foram em cima um do outro, que ali eu vi os dois ali falando e veio uma frase de solução que eles dois, nossa, fez todo sentido para mim. Aí as duas mulheres que representavam o casal, enquanto as coisas foram se dando ali entre o nojo e o estrangulamento, daqui a pouco, quando eu olhei, os dois estavam coladinhos. E aí veio a frase, né? Eu mato você porque você é minha. E aí a coisa foi ficando, ali se resolveu, eu coloquei um quinto elemento, e esse quinto elemento foi para trás da que tinha o extermínio, e aí o que tem o extermínio virou e chorou copiosamente, ficando de joelho, e abraçou as pernas dele. Aí eu trouxe um outro elemento para ser o pai, eu vi ali que era uma mãe, e ali ela foi acolhida por aquele pai e mãe, e o Nojo começou a chorar e falou assim, eu quero pedir perdão. Eu falei, fale, sinto muito. E aí ele falou, sinto muito, e aquela criança ficou no chão, olhando para aquele Nojo que falou, sinto muito, e quando eu vi, as duas mulheres choravam, e eu falei, como está aí? Eu não podia vê-lo no início, mas agora eu estou sentindo amor. E o casal chorava sentado aqui. E depois disso, eu sempre peço, eu sei que não devemos, eu esqueço as constelações, mas eu sempre peço para casos em que eu quero fazer artigo científico, se algo acontecer de diferente, mande uma linhazinha. E não preciso nem fazer isso, porque eles voltam a participar do espaço terapêutico, e eles voltando, quando eles voltaram, já voltaram de mãos dadas, eu nunca pergunto nada, nunca quero saber, mas se algo acontece diferente, eles mesmos vêm. E eu falei, como estão? Olha, nós estamos num psicólogo, estamos fazendo terapia de casal, eu era contra, mas agora eu vi que nós podemos realmente conciliar fazendo terapia. E aí eles me falaram o nome lá da psicóloga e eu agradeci, falei que bom, faça algo de bom com o que vocês veem aqui no campo. E vocês fizeram. O Bert fala que tem que ter sempre uma ação. Isso, faça uma ação, construa a paz. A paz começa em você. Aí fiz assim no peito do marido, e a paz começa em você. Não espere que ele seja a paz. Seja você a paz e não espere que ela seja a paz. Seja você a paz. É isso. É E isso. aí foi muito lindo esse caso. São tantos. Dani, eu acho que eu vou pegar seu tempo inteiro. Não, imagina, esse daí já foi um caso interessante que você trouxe, né? Que são representações, e é óbvio que a gente sabe que isso não retira, né, de todas as pessoas que vivem esse tipo de situação de violência doméstica, a necessidade, por exemplo, de buscar as forças policiais quando precisam, buscar a justiça quando precisam, é simplesmente um suporte terapêutico para que algo possa ser visto, obviamente, sempre levando em consideração a sua segurança pessoal, a sua capacidade de defesa na sociedade, né? Então, não é se expor a riscos, se expor a relações em que isso está acontecendo de forma reiterada, mas dar um passo atrás quando há espaço de segurança para isso, né? Para poder observar esse fenômeno e, às vezes, como nesse caso que você relatou, algo se move. Outras tantas vezes vem a separação, outras tantas vezes a história escalona para chegar na delegacia, e a gente já está vendo que também, né, a gente entrevistou um pouco antes de você aqui, um delegado de polícia que está utilizando o direito sistêmico nos casos reincidentes, né, de apresentar queixas nas delegacias de polícia, e isso também chega na justiça, e algumas outras tantas vezes
existem casos, né, que passam mesmo por uma necessidade de aplicação de uma pena. Então, uma coisa não invalida a outra, é simplesmente algo que está a serviço, né, de todo esse sistema para que possa também ser trabalhado nesse ambiente terapêutico, certo, Germana? É porque, na realidade, sabe, Dani, eu acho que o que importa é o constelador estar no seu papel. Então, Uhum. por exemplo, esse casal já tinha batido polícia, ela já tinha ido para a delegacia da mulher. Então, se chega no meu consultório um caso desse, obviamente, que eu, como psicanalista, imediatamente eu já asseguro a mulher, porque geralmente que eu trabalho com casal, chega o casal, né? E eu já, numa individual com a mulher, já pergunto se ela procurou a justiça, a polícia, quantas vezes isso aconteceu, como está o processo na justiça. Mas quando o casal chega até mim, ele chega para exatamente que isso não aconteça mais. E Uhum. eu, como psicanalista, mesmo assegurando a mulher que para que isso não aconteça, e às vezes chega casal homossexual mesmo, duas mulheres que se batem. Então, rapidinho contar para você, eu fiz uma jornada relacionamento de conflitos entre casais. Eu estava exatamente falando sobre a história que tem policiais da minha família que trabalham com direito sistêmico dentro da delegacia. E o meu sobrinho, que trabalha com isso, ele foi exatamente procurar o direito sistêmico, porque ele falou assim: tia, eu não aguento mais prender mulheres e processar maridos, que eu encontro com eles depois na rua e, de novo, eu estou lá na casa deles para separar a pancadaria que estão quase para morrer. Então, eu quis entender o que é isso. Eu falei, então faça seu papel de policial, vai lá, separa, leva a mulher na delegacia da mulher. Esse é seu papel. Agora, quando o papel é meu de constelador e psicanalista, eu não posso julgar nem condenar. Eu tenho que olhar para o agressor e a vítima com o mesmo amor, porque a solução pode estar numa fala, pode estar no movimento, uma dinâmica oculta que está por trás daquilo ali. Então, quando eles me procuram, eles não me procuram como polícia, eles não me procuram como justiça, eles perguntam assim: eu quero entender porque eu estou destruindo quem eu mais amo e por que eu estou me tornando um detento. Sim, Então, o meu perfeito. olhar de terapeuta, a minha alma, eu olho com amor para o agressor e a vítima, esperando que o próximo passo seja um caminho de solução reveladora, né? Porque o que eu estava evidenciando era exatamente cada um tem um papel e cada pessoa na sociedade tem que fazer o seu papel. A Isso. polícia tem que fazer o papel dela, como é o caso do meu sobrinho, que vai lá separar maridos com um revólver no rosto da esposa. E estava contando uma história maravilhosa, que eu fiz uma jornada de relacionamento de casais, me lembrei agora. E fiz essa jornada uma manhã e eu estava exatamente falando sobre essa violência e esse conflito e comecei a citar alguns exemplos do livro Conflito e Paz, uma resposta de Bert Hellinger. E uma menina tomou a palavra e falou assim: Germana, eu sou policial. Eu sou policial, uma cliente tomou a palavra e falou: eu sou policial e eu fui ser policial porque meu pai e minha mãe se agrediam. Eu achei incrível. Eu perguntei até para ela se eu poderia falar o relato dela sem citar nomes. Ela falou que foi. Então, eu comecei a minha vida namorando com um rapaz que, em dado momento, a gente se agredia. E ali eu desisti dos homens e resolvi o caminho da homoafetividade. E eu me casei com uma mulher, a gente se amava muito, e não muito tempo, com 2 anos, eu comecei a agredi-la. Aí, nesse momento, eu parei a fala dela e expliquei para ela o que realmente existe na psicoterapia também, que todo perpetrado, um dia, pode se tornar um perpetrador. E trouxe para a Hellinger Ciência explicando que quando você olha para os pais querendo salvá-los, julgando e condenando pela agressividade, você pode
para defender a mãe, você se deslocar para o lugar do pai numa futura relação. Então, eu falei assim, você, para defender a sua mãe, você se deslocou para o lugar do seu pai por julgamento e condenação. Você dá conta disso? Não. E ela falou, pois é, Germana, nós nos separamos porque eu agredi a ela tanto quanto o meu pai agredia a minha mãe. E o meu olhar para ser policial era para proteger a minha mãe. Eu falei, quando você se deslocou para esse lugar com julgamento e condenação, você se tornou aquele que bate e não aquele que apanha. Poderia também se submeter como a sua mãe, mas algumas experiências nos mostram que a gente, quando julga, geralmente nós nos tornamos um dos elementos, e esse elemento é o agressor. E aí ela simplesmente ficou muito emocionada. Nós fizemos um encontro muito lindo, com ela olhando para essa companheira onde houve agressão, e ela pôde dizer, sinto muito. E também depois levei ela até os pais, e ela se deslocou de julgar esse pai e essa mãe, se tornou pequena e deixou os pais no tamanho deles grandes, e ela se retraiu de estar a serviço disso. Foi muito bonito. Maravilha, Germana, a gente agradece esse seu compartilhamento, que é tão importante, né? Porque são temas muito delicados, que precisam realmente de todo carinho, toda atenção e conhecimento mesmo, né? Como consteladora familiar, para que isso possa ser feito dentro dessas margens de segurança e de cuidado, né? Porque são casos que realmente podem se converter numa tragédia, enfim, então... Tragédias. É algo que precisa de todo cuidado e todo recolhimento, toda humildade e essa percepção dessa rede em sociedade para poder promover esse cuidado para os envolvidos. Grata aí pela sua contribuição e tudo de bom. Germana, se as pessoas quiserem entrar em contato com você, como é que elas podem te encontrar no Instagram? Plenitude, @plenitude, que é autodescobrimento, que é o Instagram do meu espaço terapêutico. Maravilha, muito obrigada pela sua presença aqui. Pessoal, a gente se vê num novo programa de entrevistas. Até já.